Olá, galera. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ASEAN, Associação de Livre Comércio das Nações do Sudeste Asiático, que no livro de vocês está na página, se inicia no capítulo 10, na página 219. E lembrando que tem 2 exercícios para fazerem aí, e vocês, por favor, assim que terminarem, postem lá no portal do aluno, por favor, da página 219 e mais 2 perguntinhas na página 226. Então a ASEAN, esse acordo, essa Associação das Nações do Sudeste Asiático, nada mais é do que um acordo. Ele surgiu justamente lá na década de 60 ainda. E visando isso daí, primeiramente, como a gente já sabe um pouquinho, a Ásia é formada por vários países com muitas diferenças, uma diversidade muito grande, étnica, religiosa, cultural, de todo o continente. Tanto em religião como cultura e idioma, existem países que têm mais de 25 idiomas e 100 dialetos. Na China, por exemplo, se fala um idioma, o mais falado, que é o mandarim, e, por exemplo, existem mais de 20, 100 dialetos nas localidades. Então, visando tudo isso daí, é uma área que possui religiões desde o islamismo, como o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, até mesmo países que pregam o catolicismo. Porém, se a gente fosse considerar como religião, muitos lugares, às vezes, o shintoísmo, o confucionismo, principalmente, que não são considerados religiões, são considerados conceitos filosóficos religiosos. Tanto que no Japão, por exemplo, eles seguem o shintoísmo e o budismo. Assim como na Índia, por exemplo, eles seguem o hinduísmo. Ao norte você tem o islamismo e outras religiões que são seguidas também. Porém, visando isso daí, foi muito questionado em relação à criação deste acordo comercial, que é uma área de livre comércio, principalmente onde ela foi fundada em 8 de agosto de 67 e é formado por esses países asiáticos. Visando isso daí, esse acordo surgiu justamente para poder tentar facilitar e ajudar economicamente, diplomaticamente, politicamente e até mesmo por divergências religiosas, ou para tentar promover a paz na região que antigamente era bastante enfraquecida por violentos conflitos e divergências nisso tudo aí. Então, esse sistema de interação foi justamente para poder isso. Então, a ASEAN, o objetivo central dela foi estreitar os laços entre esses países aí, visando um melhor desenvolvimento econômico, social e cultural entre eles aí. De tal modo, ela promove essa união entre países, estabilizando o campo econômico dos envolvidos, principalmente a partir da competitividade da produção, investindo, como seguindo, por exemplo, que aconteceu, principalmente nos países que investiram pesadamente, como os chamados tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Indonésia. Eles visaram isso tudo aí justamente para poder tentar facilitar e tentar crescer, até porque alguns países que compõem a ASEAN são considerados muito pobres, como Mianmar, como o Laos, como Camboja, o próprio Vietnã. Então, devido a esse desenvolvimento e esse crescimento econômico, justamente foi feito para poder tentar melhorar essa integração entre eles aí. E a sede principal da ASEAN fica na capital da Indonésia, em Jakarta, que foi um dos primeiros países a entrarem no bloco. Primeiramente,
A ASEAN foi fundada por 5 países a partir de 67. E hoje, atualmente, são 10 países que fazem parte. Então, esses 5 países fundadores são a Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia. E visando isso daí, hoje eles passam a fazer a cooperação e acordos econômicos com a União Europeia, com a China, com o Japão, com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos, com a Austrália, com a Índia, entre outros países aí que eles buscam facilitar esses acordos comerciais. Visando isso tudo aí, além desses interesses, vários outros países vieram a integrar, como na década de 80 entraram Brunei, que é um país altamente islâmico, o Vietnã, Myanmar e o Laos. E na década de 90, por último, no finalzinho da década de 90, entrou o Camboja. Existem ainda alguns outros países que tentam adentrar, postergar essa entrada nesse bloco econômico, que são Papua Nova Guiné e Timor-Leste. Só para você ter uma ideia, não só dessas divergências políticas, religiosas que tem toda essa região, toda essa área, é uma área de disputa também territorial, principalmente no Mar da China Meridional, onde existem 2 arquipélagos. No livro de vocês está na página 225, onde esses arquipélagos são chamados de Spratleys e Paracels, e eles estão em disputa, principalmente entre a China, Malásia, China, Taiwan e Vietnã reivindicam as ilhas Spratleys, e porções também são reivindicadas por Malásia e Filipinas, e outras partes também, como Paracels, também são reivindicadas por outros países, como o Vietnã e Taiwan, que contestam essa soberania. E isso aí tudo é principalmente devido à rota comercial desses países, das embarcações que passam por ali, e outras coisas que tem também relacionada ao subsolo dessas ilhas arenosas que tem naquela região. E deve-se lembrar também que a China até hoje mantém pretensões territoriais, principalmente com a anexação de Taiwan, que durante muito tempo foi uma área reconhecida por pouco, mas a China então tenta anexar Taiwan ao seu território, que durante muito tempo foi cedido e ficou em mão dos ingleses, e hoje passou e continuou como território autônomo. E a China hoje tenta anexar Taiwan ao seu território. Sendo assim, a gente vai ver mais para frente todas essas divergências políticas e religiosas nesse continente gigantesco. Só para se ter uma ideia, entre as maiores populações mundiais, entre as 10 maiores, cerca de 7 países são do continente asiático. E devido à grandiosidade também no continente asiático, ele é dividido em partes, como a Ásia Central, o Oriente Médio, que é formado pelos países islâmicos, considerados países árabes, e a área da Ásia Pacífico, que é a região da Ásia Pacífico, que faz parte dos países que visam ali são banhados pelo oceano. Visando isso daí também, eles buscam a construção de uma identidade regional, principalmente com o crescimento econômico, buscando ampliar isso daí. Como eu falei anteriormente, eles visam buscar esse crescimento aí na intenção de que os avanços, principalmente econômicos, você investindo pesadamente em educação, qualificação do trabalhador, tecnologia, no setor industrial, você vai poder investir e dar um destaque maior para as regiões, para algumas regiões, alguns países daquela área ali, como vem acontecendo na Malásia, na Indonésia, na própria China. O crescimento econômico vem sendo muito favorecido devido a isso aí. Porém, a maior parte desses países aí, no momento, eles não respeitam, não tem grandes legislações, grandes leis que tenham respaldo em relação a leis trabalhistas, leis ambientais,
leis de mão de obra. Então essa presença marcante do capital estrangeiro para poder o crescimento da economia acaba sendo conhecido como o jeito asiático de favorecer em pensamentos de crescer em relação ao mundo, não respeitando essas leis aí, até mesmo em algumas questões de direitos humanos, como vem comentando aí. E muitos dos governantes desses países são muito rigorosos, onde eles muitas vezes pensam deixar um legado construído por muito tempo. Então, galera, o que eu tinha para falar hoje é a respeito disso, e até a página 231. Na próxima aula a gente continua ampliando as ideias, na página 232. Não esqueça de fazer os exercícios que eu falei e postar no portal e me mandar via Zap. Um abraço, fiquem com Deus.